Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Não sei o horário que o senhor vai ver isso, mas estou aqui para fazer a gravação e a explicação dos exercícios 1 e 2, né, do capítulo 5 da nossa semana 3. E, para ser breve, a número 1 ela pede para o sistema mostrado abaixo, à esquerda, no caso, esse sistema aqui, para a gente desenhar o diagrama de corpo livre e modelá-lo. Então, eu redesenhei ele aqui, né, para ter uma visão melhor do diagrama. E vendo aqui a gente tem dois blocos, bloco de massa 1 e bloco de massa 2, então a gente vai precisar separar o diagrama de blocos em dois. Então, colocando aqui o bloco 1 primeiro de massa 1, esse aqui com as rodinhas, a gente tem aqui, para fazer a análise do diagrama dos blocos, ver as forças que atuam nesse corpo, né, contando com as molas, contando com o amortecedor e até a própria força aqui em relação ao tempo atuando sobre ele. E o bloco que tem um deslocamento x2, né, porque o 1 tem o x1. Então, analisando cada um, fazendo o diagrama de cada um, considerando que x1 vai ter um deslocamento maior do que x2, vai ser um deslocamento maior esse daqui, por conta da rodinha, né, ele vai comprimir bem mais do que esse aqui, vai conseguir voltar a inércia dessa mola aqui indo para a direita. Então x2 vai ser menor do que o x1, x1 vai fazer com essa força aqui, vai fazer bem mais força para a direita aqui, então x1 eu vou considerar como maior, né? Então no bloco 1 a gente tem K2, que é a constante da mola, vezes o deslocamento dela, que é do bloco, que no caso é x1 menos x2, x1, como eu disse, comprime para cá, e aqui o m2, o x2, que vai sempre querer voltar ao momento natural dessa mola, né? Então é x1, que é a força daqui, menos o deslocamento de x2, né? Que a gente tem um deslocamento da massa 1 em relação a essa mola aqui. Para trás, né? Porque a mola tá no caso empurrando, né? Essa massa que está aqui em atrito com o chão, ela está empurrando para trás a M1, enquanto a força está fazendo na direita. A força está comprimindo a mola, e esse aqui está o tempo todo tentando esticar a mola, porém ela cria uma força contrária, né? A força atuante aqui. E K1 vezes X1, K1 vezes X1 é olhando, né, o corpo da massa 1, que é a constante da mola vezes o deslocamento da própria massa, né? B1 aqui seria o amortecedor vezes o deslocamento em primeiro grau aqui, que é contrário também, como a mola ela sempre vai querer uma força que está atuando aqui, ela vai sempre botar ao contrário, porque ela vai querer voltar ao estado natural daquele corpo ou do amortecedor. E o momento, né, que é sempre contrário. O momento, como está aqui rajadinho aqui a seta, é o momento vezes o deslocamento, como a gente sabe, de segundo grau aqui, né, da massa 1. E nós temos a única e principal força atuando externa, né, que é a força A aqui em relação ao tempo, para a direita. Então a gente tem que, fazendo o somatório de forças desse bloco M1, a gente tem essa força em relação ao tempo, menos a constante 2 daqui, a mola 2 aqui, a fórmula dela, né, com deslocamento em relação ao deslocamento da massa 2 com a massa 1, porque deslocando a massa 1, consequentemente a massa 2 desloca, menos porque é contrária à força, né, menos K1 vezes X1, como a gente viu, K1 é da massa 1 e X1 também é da massa 1,
essa mola aqui ela não vai influenciar nessa aqui, então por isso que não tem o K2 nem o X2 ali. Menos B1, que é o atrito, menos o momento, né? Isso tudo igual a zero. A gente fez o somatório no diagrama de blocos aqui da massa 1. Indo agora para o bloco 2, a gente vê que no bloco 2 a gente tem o atrito aqui, que no caso é da superfície aqui, né? Que ela está encostado no chão, pela força de M1 está indo para a direita e fazendo com que essa mola haja um deslocamento da massa 2 para a direita também, a gente tem um atrito contrário, né, no chão, porque por ela estar apoiada, vezes o seu deslocamento, a derivada do seu deslocamento em primeiro grau. E o momento, como eu disse, contrário sempre, tendo seu deslocamento também de segundo grau, multiplicando. E o K2, como eu disse lá no começo, para analisar o K2 aqui da massa 1, a gente precisa que esse K2, no caso o bloco 2, de massa 2 aqui, precisa que essa mola ela tenha uma força junto com a força principal aqui, a força exterior aqui, para que essa mola aqui não fique sempre comprimida. Porque esse bloco M1 está indo para a direita, comprimindo ela, se no caso esse bloco aqui ficasse parado, porém ele não vai ficar parado. Essa mola vai exercer uma força à direita, para que essa mola volte ao estado natural, porque ela está comprimida aqui, né, com essa força aqui. Então vai ser o deslocamento maior, que é o x1, menos o deslocamento menor, por ela estar apoiada no chão e estar com movimento exercido apenas pela mola aqui, vezes a constante da mola 2, né? Aqui no caso é a força atuante ali na mola no bloco 2, do bloco 2, em relação ao deslocamento do bloco 1. Então, positivo por estar de acordo com a força, né, atuante para a direita, e para a esquerda, contrária, está o atrito e o momento igual a zero. Então a gente fez aqui um diagrama de blocos dos dois blocos ali no sistema. Então, portanto, a gente acha que a gente cai no sistema aqui modelado aqui de M é o momento vezes, apenas colocando, né, daqui de cima para cá, juntando o momento vezes a derivada aqui de x1 de segunda ordem, mais o atrito vezes, no caso o atrito aqui, isso é o momento, vezes o deslocamento de derivada de primeira ordem, mais K1 menos K2 vezes x1, botei x1 em evidência, mais K2 x2 igual a função, né? A função que no caso é a força. No caso, virando um EDO aqui no caso. E colocando aqui o diagrama de bloco do segundo bloco, a gente tem um momento negativo, atrito negativo, a atuação da mola positivo, a mola 2, menos a mola 2 com o deslocamento do segundo bloco negativo também, então igual a zero. Então chegamos aqui, né, no resultado modelando. Nós temos que, a gente sabe, né, que eu coloquei essa observação porque poderia ter colocado x1 derivada de segundo grau aqui como essa derivada aqui de segundo grau, essa simbologia aqui para mostrar, né, que x1, duas bolinhas aqui é a derivada de segundo grau de x em relação ao t, x1 de uma bolinha, né, é a derivada de x1 em relação a t também, e x2 duas bolinhas e uma bolinha, consequentemente igual a de x1. Então a questão 2, ele pede para que a gente repita o que a gente fez na primeira, porém no sistema mostrado à direita. E aí eu redesenhei ele aqui, a gente vê que é um bloco em cima do outro, uma massa em cima da outra, então consequentemente
se a gente analisa, né, pela força estar atuando em M2, o bloco 2, no menorzinho que está em cima ali, consequentemente o bloco 1 vai ter uma força também pelo de cima ter uma força atuando, consequentemente o de baixo ele sofre essa força, né? Mas a gente vai ver aqui um por um, a gente vê que é óbvio por estar em atrito aqui um com o outro. Então, analisando o diagrama de blocos do M2, pela força, eu comecei pelo M2 porque a força que está atuando é no M2, e a partir desse M2 a gente vê o M1, considerando que X2 é maior do que X1, né? Porque a gente tem essa mola aqui impedindo que X1 se desloque tão arduamente, vamos dizer assim, do que X2, porque X2 é a partir da mola, com uma força atuando aqui, ela vai ter um deslocamento bem maior do que M1 por causa dessa força externa. Então, consequentemente, a gente tem que X2, eu considerei aqui para fazer o diagrama, né? X2 maior do que X1. Então, a gente tem, como a gente viu lá em cima, a força atuante para a esquerda, que eu vou considerar positiva. Temos a mola, né, com o seu deslocamento à direita, porque aqui a gente está esticando a mola, então ela sempre vai tender ao contrário, para que ela vai querer comprimir para que ela volte ao seu estado natural. Aqui com essa força externa a gente está esticando ela, então ela vai fazer uma força contrária e vai com o deslocamento, né, que tem ali do bloco, através da força. Então a gente tem também o atrito, porque apesar de estar um em cima do outro, a gente tem um atrito pela força apenas estar no primeiro, no de cima. A gente tem um atrito aqui, né, para a direita, porque se a gente está jogando para a esquerda aqui, temos um atrito contrário por estar em contato um com o outro aqui. A gente sabe que o atrito é contrário. E, novamente falando, x2 menos x1, porque x2 é maior, o deslocamento vai ser maior aqui. E aí a gente tem que fazer a análise dos dois deslocamentos por eles estarem em contato aqui, as massas serem absolutas, né? Então, e a gente sabe que tem um momento contrário traçado aqui, multiplicado com o deslocamento na derivada do segundo grau. Então, colocando isso num somatório, no diagrama de blocos, a gente tem a força em positivo contra a força da mola contra o atrito e o momento. Analisando aqui o bloco de baixo, a gente tem que o atrito, pela força do atrito de cima, está para a direita. Se a força do atrito está jogando o bloco para a direita, vamos dizer que não tinha força aqui. Se tivesse uma força, na verdade com a força aqui, a gente vai ter uma força de atrito ao contrário, por estar em contato um com o outro. Então, se a força do de cima está para a direita, a gente sabe que a força do de baixo vai estar para a esquerda, porque é um atrito que vai ocorrer por causa dessa força aqui, né? Por esse aqui estar embaixo e esse aqui em cima. Então, a gente tem o atrito junto com a força, né, positivo aqui do bloco 1. Temos a sua mola, né, que vai fazer a força contrária pela força que está ocorrendo no bloco de cima. Como eu disse, se está no bloco de cima, em atrito aqui, essa força, querendo ou não, influencia no bloco de baixo jogando para a esquerda, e essa mola aqui não vai deixar. Essa mola vai fazer uma força contrária, né, ação e reação. Vai ter uma reação ao bloco 1 para a direita, então com o deslocamento dele, né? Então para a direita é negativo por causa da força, e o momento aqui novamente contrário à força, né, positivo. Então a gente tem aqui o somatório da única força aqui que é positiva, né, menos as forças contrárias que eu acabei de falar. Portanto,
a gente conclui que o bloco 1, o bloco 2, ela tem essa equação aqui, né, de momento da derivada de segundo grau, né, do x2 mais o atrito do x8 da derivada de primeiro grau menos o atrito da x1 da derivada de primeiro grau também, somado com a força da mola 2, né, igual à força que atua exteriormente ali em função do tempo. Então, na segunda aqui, do bloco 1, a gente tem menos momento, né, com deslocamento da derivada de segundo grau do bloco 1, dele próprio, né, contrário aqui, mais o atrito com o x, que é o deslocamento derivado primeiro do 2, lá de cima, que a gente viu, né, que é positivo, menos o atrito de x1, menos o deslocamento que é contrário da mola, a força contrária aqui, sabendo que x1 derivado de segundo é a ordem de primeiro e x2 de segundo primeiro, tem essa simbologia, essa característica aqui para encaixar aqui também. E assim a gente conclui, né, o diagrama de blocos e a modelagem desses dois sistemas. Um abraço, professor.